O deserto de Dubai. Um mar de dunas infinitas. Um lugar de sol escaldante e ventos sussurrantes. Esta paisagem implacável guarda segredos. Histórias gravadas em pedra e osso. São contos sussurrados pelo vento, à espera de serem desenterrados. Juntem-se a mim e viajaremos através do tempo, descobrindo mistérios escondidos sob as areias de Dubai. Encontraremos pegadas antigas, congeladas no tempo. Exploraremos aldeias abandonadas, reclamadas pelo deserto. E vamos mergulhar em lendas de cidades perdidas e artefatos estranhos. Preparem-se, pois a nossa jornada levar-nos-á ao coração do passado enigmático do Dubai. O nosso primeiro mistério encontra-se enterrado sob as dunas. Pegadas fossilizadas, um retrato da vida de há milênios. Estas marcas contam a história de um tempo em que o deserto era um lugar diferente. Um tempo em que manadas de animais vagueavam livremente. Os cientistas maravilham-se com a nitidez destas pegadas. Estudam o espaçamento, a profundidade, procurando pistas sobre as criaturas que as deixaram para trás. Seriam gazelas, oryx ou talvez algo mais exótico? Cada pegada é uma peça de um quebra-cabeças, ajudando-nos a reconstruir o Dubai de uma era passada. Estas pegadas são um testemunho gritante do poder do deserto para destruir e preservar. As mesmas areias que engoliram estas criaturas também mantiveram a sua memória viva. Este delicado equilíbrio entre perda e preservação é um tema que encontraremos ao longo da nossa jornada. A nossa jornada leva-nos agora a Al Madam, uma aldeia que parece ter sido esquecida pelo tempo. Esta aldeia abandonada permanece como um testemunho da natureza caprichosa do deserto, onde o vento e a areia ditam o destino. Outrora, um oásis próspero, agora engolido pelas areias, Al Madam é um exemplo de como a natureza pode rapidamente recuperar o que é seu. As casas de Al Madam estão assustadoramente vazias, como se os habitantes tivessem partido de repente, deixando tudo para trás. As suas paredes de tijolo de adobe desmoronam-se lentamente sob o sol implacável, uma lembrança constante da passagem do tempo. O que aconteceu ao povo de Al Madam? Esta é uma pergunta que muitos se fazem ao visitar este lugar. Por que deixaram as suas casas? O que os levou a abandonar este oásis outrora próspero? As teorias abundam, desde a diminuição das fontes de água até o avanço das dunas de areia, que lentamente engoliram a aldeia. Alguns sussurram sobre uma maldição, uma força malévola que expulsou os habitantes, deixando um ar de mistério e inquietação. O mistério intensifica-se quando consideramos as árvores, que parecem contar uma história própria. Tamareiras, outrora fonte de alimento e sombra, agora estão secas e mortas, como se a vida tivesse sido sugada delas. No entanto, permanecem de pé, como que congeladas no tempo, testemunhas silenciosas de um passado vibrante. As suas formas esqueléticas projetam longas sombras sobre as casas desertas, aumentando a atmosfera espectral e misteriosa do lugar. Al Madam é um lembrete sério do poder do deserto. Um lugar onde a natureza reina suprema e a vida humana é apenas uma passagem efêmera. Um lembrete de que mesmo a vida mais vibrante pode ser extinta, deixando para trás apenas ecos na areia, memórias de um tempo que já foi. A nossa busca por respostas leva-nos agora à lenda de Ubar, uma cidade envolta em mistério e fascínio. Esta cidade perdida, mencionada em textos antigos, era considerada um centro de comércio vibrante e próspero, onde mercadores de terras distantes se reuniam. Um lugar de imensa riqueza e esplendor, onde ouro, especiarias e tecidos exóticos eram trocados diariamente. Reza a lenda que Ubar foi engolida pelo deserto, punida pela sua arrogância e excessos, desaparecendo sob as areias traiçoeiras.
Durante séculos, Ubar foi considerada um mito, uma história contada para assustar e maravilhar. Mas recentes descobertas arqueológicas deram nova vida à lenda, sugerindo que talvez haja mais verdade do que ficção. Usando imagens de satélite e radares de penetração no solo, os pesquisadores descobriram evidências de um grande assentamento enterrado sob as areias, revelando estruturas complexas e artefatos intrigantes. Embora a localização exata de Ubar permaneça um mistério, as evidências apontam para uma civilização sofisticada, com um nível de organização e tecnologia surpreendente para a época. Uma civilização que prosperou no ambiente hostil do deserto, adaptando-se às condições severas e utilizando os recursos disponíveis de maneira engenhosa. Mas o que levou à sua queda? O que poderia ter causado o fim de uma cidade tão grandiosa? Foi um desastre natural, como uma tempestade de areia devastadora, um colapso econômico devido à perda de rotas comerciais, ou talvez algo mais sinistro, como uma maldição ou invasão? A busca por Ubar continua, alimentada pela esperança de descobrir os seus segredos e entender melhor a história humana. Cada nova descoberta aproxima-nos da compreensão deste capítulo perdido da história, trazendo-nos mais perto de desvendar os mistérios de Ubar, a Atlântida das Areias. A nossa jornada culmina com um mistério de natureza diferente, um enigma que desafia tanto a ciência quanto a imaginação. A Pedra Negra de Al-Hajar, um objeto de fascínio e especulação. Esta rocha, semelhante à obsidiana, encontrada nas profundezas do deserto, intriga cientistas e alimenta especulações há anos. Sua origem e composição são um quebra-cabeça que muitos tentam resolver. Alguns acreditam que seja um meteorito, um visitante das profundezas do espaço, trazendo consigo segredos do cosmos. A superfície lisa e vítrea da pedra e a sua composição incomum levaram a teorias de origens extraterrestres. A sua textura única e brilho misterioso são diferentes de qualquer outra rocha encontrada na Terra. As lendas falam da pedra possuindo poderes estranhos, de ser uma fonte de conhecimento antigo. Dizem que aqueles que a tocam podem sentir uma energia inexplicável. Embora os cientistas sejam céticos em relação a tais alegações, a verdadeira natureza da Pedra Negra permanece um tema de debate. A ciência ainda não conseguiu desvendar todos os seus segredos. A análise da pedra revelou uma alta concentração de elementos de terras raras, aprofundando ainda mais o mistério. Esses elementos são raros na Terra, mas comuns em meteoritos, o que levanta mais perguntas do que respostas. Poderá ser um fragmento de um planeta há muito desaparecido ou um produto de processos geológicos desconhecidos? A sua origem pode estar além do nosso entendimento atual. A Pedra Negra permanece como um enigma silencioso, desafiando-nos a desvendar os seus segredos. Cada nova descoberta apenas adiciona mais camadas ao seu mistério, convidando-nos a continuar explorando e questionando. A nossa viagem pelos mistérios do deserto de Dubai está apenas a começar. Encontramos pegadas antigas, exploramos cidades fantasmas e ponderamos sobre as origens de uma estranha pedra negra. Cada passo revelou mais perguntas do que respostas, alimentando o nosso fascínio por esta paisagem enigmática. O deserto guarda inúmeros outros segredos, à espera de serem descobertos. Cada grão de areia sussurra histórias de civilizações perdidas, fenômenos inexplicáveis e o poder duradouro da natureza. Enquanto permanecemos à beira do desconhecido, uma coisa é certa: o fascínio do deserto de Dubai continuará a cativar exploradores e sonhadores por gerações.